Muitas de vocês me falam que querem se tornar a sua melhor versão. Mas como de fato se tornar a nossa melhor versão? Como ser aquela versão que a gente tem aquilo que a gente deseja, que a gente tem o relacionamento dos nossos sonhos? Como é que eu chego nesse lugar? E é sobre isso que eu quero te falar nesse vídeo aqui. Deus, se tu ainda não está inscrita nesse canal, o que tu está fazendo da tua vida que não está aqui transbordando para se tornar uma mulher confiante que alcança todos os seus objetivos e mesmo assim vive sua vida com prazer. Nesse canal aqui a gente fala sobre autoconhecimento, sobre autoconfiança, sobre como a gente viver a nossa vida de uma forma prazerosa, que faz sentido com a nossa alma, com a nossa essência. E vamos entender aqui como que a gente pode se tornar a nossa melhor versão. Quando a gente fala de melhor versão, a gente tem uma ideia que a versão anterior não é tão boa, né? A versão que a gente quer se desapegar, aquela versão que tu olha e fala, olha, eu não quero mais ser assim, não quero mais ter essas atitudes. A gente olha dessa forma e a gente imagina, idealiza uma nova versão. Mas o que ninguém tá te falando é que antes de tu ser uma nova versão, tu precisa se desapegar da tua versão antiga. O que isso significa? Significa que tu precisa olhar para tua antiga versão e ainda perguntar para essa versão, aonde que dói? Onde que para nós ainda é ponto de dor? Que quando alguém toca nessa ferida, é um gatilho ali que aciona uma dor que eu ainda não consegui superar. Qual que é o grande problema da gente querer ser uma nova versão sem se desapegar, sem elaborar a versão antiga? Eu já tentei fazer isso numa tentativa de, eu não vou olhar meu passado porque eu vou ficar só revivendo o passado, eu quero olhar para o meu futuro, eu quero ser uma nova versão, eu quero ir para frente e comecei nessa jornada de autoconhecimento. Só que teve em algum momento da minha vida que eu percebi que se eu não olhasse para trás, eu jamais conseguiria caminhar para frente. Sabe por quê? Porque se eu não olho para trás, se eu não consigo olhar para as dores que eu tinha, que estão ali feridas, abertas, toda vez que eu tento ir para frente, algo me puxa para trás. Então tu tá com esse desejo de ser uma nova versão, de melhorar várias coisas, mas a tua ferida, a tua criança ferida, aquela versão que te puxa, tá fazendo esse esforço contrário. Então tu tenta ir para frente e ela te puxa para trás. E o que a gente quer fazer? A gente quer o futuro, a gente quer melhorar, a gente quer se tornar uma versão mais autêntica, mais leve, mais feliz. Só que para isso, às vezes a gente precisa olhar para nossa história, às vezes a gente precisa olhar para nossa jornada e ver o que aconteceu, o que foi ponto de dor, o que ainda dói, o que ainda machuca, sabe? Que tu ainda não superou. Porque quando a gente não olha para trás, quando a gente não faz esse fechamento, é como se alguém da tua família, muito querido teu, partiu desse plano e tu não pode ir lá encontrar essa pessoa para finalizar esse ciclo. Tu não consegue entender que aquela pessoa se foi, tu precisa daquele momento para realmente encerrar. Ou, por exemplo, quando a gente está assistindo uma série, a gente quer ver o último capítulo para entender qual foi o desfecho daquilo ali, daquela história. Porque a gente foi acompanhando aquela história. Tu vai acompanhando ali os episódios, tu quer em algum momento ter o desfecho daquela história, senão por que tu viveu aquela série, né? Por que tu se apegou aos personagens? Por quê? Não faz sentido. Então tu quer ter um desfecho para dizer, bom, acabou isso aqui, foi muito legal, agora eu vou partir para uma outra série, vou partir para uma outra parte da minha vida. E é assim, é com a nossa vida também. A gente quer a mudança, a gente enxerga a mudança, a gente sabe que tem que mudar, mas a minha criança ferida tá chorando, a minha criança tá lá soluçando de dor. O grande problema, Deusa, é que nós somos adultas no corpo de crianças feridas. No corpo de crianças que ainda guardam dentro de si, dentro do seu coração, dentro do corpo, a memória do que ouviu, a memória do que viveu. A gente não esquece as coisas de um dia para a noite. A gente não esquece aquilo que a gente ouviu. Não sei se tu já ouviu falar, mas do 0 aos 7 anos é o momento que a criança tá ali que nem uma esponjinha e tudo aquilo que ela escuta, tudo aquilo que ela vivencia, ela como uma esponja suga e traz para o seu coração, traz para suas células. E até pode ser que a gente melhore, que a gente tenha alguns resultados na nossa vida, mas vai ter partes ali que ainda vão ficar com crença limitante, com dor. E o problema da gente não olhar para esses pontos de dor é que toda vez que alguém for tocar é uma ferida que está aberta. A gente vai o tempo todo estar sendo acionados por gatilhos emocionais. Então alguém fala alguma coisa e tu entende de uma outra maneira, porque tu tá com uma ferida aberta. É como esses dias eu tava com uma ferida aqui do ladinho do meu dedo, na unha, arrancou, até dá pra ver, ó, a unha tá bem diferente das outras. E machucou, assim, ficou sangrando e tal. E aí eu não colocava curativo e fui deixando, e aí eu ia lavar uma louça, ia fazer qualquer coisa que envolvia a água e ficava doendo. Aí eu ficava, ai, dói, dói. Tudo que eu passava ali doía. Aí eu pensei, tá, vou olhar pra isso aqui e vou colocar um band-aid e tudo bem.
fiz isso e não doeu mais. Mas qual que é a grande questão? Essas dores, essas feridas, elas estão pelo nosso corpo sem que a gente perceba. Então, às vezes, tu escuta alguém falar alguma coisa pra ti e tu te ofende, mas a pessoa nem queria te ofender. Por que tu te ofendeu? Porque existe algo, existe uma dor que foi acionada por um gatilho, por algo que alguém falou. E eu sei porque eu vivi isso, Deusa. Eu sou a prova viva disso. Eu me lembro vários momentos no meu relacionamento em que eu tava com o Rafa, né? A gente já tá junto há 9 anos. E no início, assim, coisas que ele falava e eu ficava num gatilho, numa dor, e ele não entendia e nem eu entendia. E aí eu comecei a investigar. Mas eu não sei se tu sabe, eu tô há 10 anos nessa jornada de autoconhecimento. Só que tudo que eu faço, tudo que eu estudo, eu não estudo lá fora, eu não estudo com outro. Eu estudo aqui dentro. Eu vejo o que funciona pra mim. E eu sempre quis aprender comigo. Eu sou formada em psicologia, mas eu sempre entendi que eu ia aprender na experiência. Porque não adianta eu te ensinar algo que eu aprendi nos livros, na teoria, e na prática, na minha vida, não funciona. Então eu sempre aplicava a mim. Será que eu consigo mudar isso aqui? E eu via que enquanto tava aquela dor, aquelas feridas abertas, eu tinha o tempo inteiro gatilho de dor. Então quando o Rafael falava alguma coisa pra mim, eu escutava com a minha ferida. Eu escutava com o filtro da minha ferida. Então se tu tem uma ferida de que tu não merece ser amada, tudo que tu vai escutar vai passar por esse filtro. E aí tu vai entender... Confirmou a crença. E a gente vai vivendo para confirmar a crença daquilo que a gente acredita ser, daquilo que tu ouviu. Não sei o que tu ouviu na tua infância, mas tenho certeza que não deve ser muito diferente das coisas que eu ouvi. Tenho certeza que não deve ser muito diferente do tu não merece ser amada, tu não é capaz, tu não é bom o bastante. Muitas vezes a gente ouviu insultos, críticas, comparações, e tudo isso fica como memória nas células. Então, para que tu seja a tua melhor versão, tu vai precisar dar muito amor para tua versão antiga. E não é porque eu li, não é porque eu aprendi, é porque eu vivenciei isso. Enquanto eu não olhei para Giovana de 4, 5, 6, 7 anos, enquanto eu não olhei para minha história, para minha jornada, por isso que eu falo tanto para vocês a importância de vocês saberem qual é a minha jornada, qual é a minha história, o que eu tenho para contar. O que eu tenho de dor, de trauma, o que eu tenho de qualidade, de potência. Porque se tu não fizer isso, Deusa, enquanto eu não fui lá acolher aquela criança, ela continuava chorando incessantemente. E às vezes tu tá num trabalho, às vezes tu tá num relacionamento e tudo que tu consegue ouvir é a tua ferida. E eu sei que muitas vezes a gente faz terapia e fica anos, né, na terapia tradicional, fica anos para falar sobre os assuntos, mas a função da gente olhar para a antiga versão não é para que a gente fique morando ali e tendo pena e autopiedade de si, mas para que a gente faça aquilo que eu te falei no início, aquele encerramento, aquele fechamento, aquele último soluçar, aquele abraçar essa criança e dizer tá tudo bem, tá tudo bem. Porque quando a criança ela tá naquele lugar de dor, ela chora incessantemente. E se não tem um adulto para se agachar e conversar com ela e falar o que houve, o que tu precisa, essa criança vai continuar chorando. E se ela parar de chorar, não é porque a dor passou, é porque ela simplesmente cansou de reclamar. E muitas vezes na tua vida eu tenho certeza que na tua história tu cansou de chorar, porque ninguém veio te acolher, porque ninguém veio te amar, porque não teve um adulto para dizer tu tá bem? Tu tá precisando de ajuda? Porque os adultos também eram crianças feridas. Os nossos pais eram crianças feridas. E nós fomos tratados por crianças feridas, que nos criaram feridas a partir das feridas delas, e a gente está replicando. E por isso que eu falo, a importância da gente fechar esse ciclo, fechar essas feridas, é para que a gente não siga repetindo infinitamente um ciclo de dor. Porque se eu continuo um ciclo de dor, eu não me permito viver uma história maravilhosa. Eu tenho certeza, Deusa, tenho certeza absoluta que se eu não tivesse entrado nessa jornada de autoconhecimento, a minha vida não seria o que virou. Ela não seria viver no lugar onde eu sempre sonhei, morar na Alemanha, morar no apartamento que eu sempre sonhei, no relacionamento que eu sempre quis, sempre quis estar num relacionamento em que eu estou hoje, que tem respeito, que tem amor, que tem admiração. Eu sou tratada como uma deusa maravilhosa. E é por isso que eu falo pra vocês que vocês são deusas. E se tu não tá aqui inscrita, mulher do céu, tu precisa estar aqui agora para que a gente possa estar te transformando numa deusa maravilhosa, para que tu te enxergue a partir desse olhar. Mas eu só consegui conquistar tudo que eu conquistei, viver do que eu amo fazer, trabalhar com aquilo que eu tenho de melhor para oferecer,
porque eu me permiti olhar para minha história. Eu fui lá até a minha criança e eu fui acolher essa criança, eu fui dar a mão para essa criança. E existem diversos exercícios que tu pode fazer. Tu começa a te perguntar, existe alguma dor que ficou lá no passado? Porque a gente precisa cicatrizar. Para que as coisas que toquem, para que o ar que toca, quando alguém for te dar um carinho, alguém quer te amar, quer te dar um carinho e toca na ferida, tu parece que dói, parece que tu grita de dor ainda. A gente precisa cicatrizar para que isso não seja mais um ponto de dor. Para que tu não mais acredite ser isso. Porque eu tenho certeza que tu te definiu pelas crenças que tu ouviu. Porque eu fiz isso comigo. Eu acreditava que eu não era inteligente, eu acreditava que eu não era bonita, eu acreditava que eu não era boa o bastante. E hoje eu vejo e penso, meu Deus, quanta bobagem eu acreditei. Quanta mentira eu me deixei acreditar. Só que eu sei que existe um propósito para isso. Eu sei que existe um propósito na minha jornada que é ajudar vocês a entenderem que isso tudo que vocês ouviram, eu tenho certeza que vocês ouviram um monte de coisa ruim, um monte de coisa negativa. E não é para colocar vocês no lugar de vítima, coitadinhas, não. A jornada de cada uma de nós é bonita justamente porque tem esses altos e baixos. Hoje eu só valorizo a vida que eu tenho porque eu sei a vida que eu tinha. Porque eu sei como eu era limitada. Hoje eu valorizo a liberdade que eu tenho porque eu sei como antes eu não me permitia ser livre. Então não quero que vocês coloquem no lugar de coitadas, porque vocês não são. Vocês são mulheres potentes, poderosas, fortes, igual a natureza, igual as árvores, que balança, pode vir tempestade, ela não vai cair. As raízes delas vão continuar firmes na essência dela, na verdade dela. Mas a gente precisa podar algumas coisas. A gente precisa curar algumas feridas que estão latejando ainda dentro do teu coração. E tu tá acreditando ser muita coisa ruim que tu não é. O que eu sou, Giovana? O que eu sou de fato? Tu é a tua essência. E qual é a tua essência? A tua essência é divina. Por que tu acha que eu te chamo de deusa? Porque tu é divina. Assim como eu, assim como a natureza, assim como o universo. Mas como é que eu entendo, então, que eu sou essa essência divina? Entendendo que tu não é. Curando aquela criança ferida. Curando aquelas crenças que estão lá no teu coração que não deveriam estar lá. Porque enquanto a gente não olha para as nossas crenças, enquanto a gente não cura as nossas feridas, elas ficam lá nos definindo. Então tu tá num relacionamento, se tu acha que tu não merece ser amada, se tu tem uma crença, se tu ouviu muito isso, se tu teve uma família disfuncional, o que tu vai para as relações? Ah, eu não sou amada, então eu vou provar essa crença aqui. E aí inconscientemente tu vai buscando relacionamentos que provem que tu não merece ser amada. Será que é porque tu não merece ser amada? Ou porque tu acredita ser isso? Ou porque tu quer validar isso? Sabe por que muitas vezes a gente fica em padrões repetitivos? Porque o nosso corpo, ele sempre busca a cura. Ele sempre vai buscar a cura. Só que a partir do momento em que ele te lembra daquela dor, tu quer fugir. E eu sei por que tu quer fugir. Tu quer fugir porque é horrível sentir isso. É horrível a gente encarar a verdade. É horrível olhar para as minhas sombras. O que são as minhas sombras? São as minhas dores, aquilo que eu botei tudo para baixo do tapete. Porque eu tinha medo de olhar, porque eu achava que eu não era capaz. Mas eu quero te dizer nesse vídeo aqui que tu é capaz de superar qualquer coisa. Que tu é muito mais forte do que tu pensa. Muito mais forte. Por que eu sei? Porque eu passei por essa jornada. Porque eu fui mais forte, eu tive que enfrentar tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que minha criança queria falar e não falou. Tudo, tudo. E a partir disso, o mundo se abre. A partir disso, é muito mais fácil tu criar uma nova versão. Sabe por quê? Porque quando tu pega um copo que tá sujo, tu vai colocando água limpa, ok, até vai ficar limpa em algum momento, mas vai demorar mais. Vai ficar aquela água ali suja, meio misturada. Agora, se eu pego aquela água suja, coloco fora e começo com um copo limpo, não é mais fácil eu colocar alguma coisa ali dentro? É mais fácil eu começar algo novo dali do que eu ficar tentando com alguma coisa que tá suja? Então, são tuas mágoas. Esse copo cheio são as tuas mágoas, são as águas, né? Aquilo que tu foi engolindo sapo, foi o que tu foi engolindo de dor, foi o que tu foi engolindo de trauma e tu não te permitiu curar. Porque afinal de contas a gente tem que viver a vida, afinal de contas a gente tem que amadurecer. Só que não adianta amadurecer no corpo se dentro do teu coração tu ainda se sente aquela criança. Se dentro do teu coração tu ainda escuta aquelas vozes. Se dentro do teu coração tu ainda acredita ser tudo o que te falaram. Não merecedora, não boa o bastante. Não é inteligente. Não é tão boa quanto fulana. Não tá fazendo bastante. Tem que se esforçar muito. Tudo é crença, tudo é mentira.
A crença é o quê? A crença é informação repetida. E tudo aquilo que eu repito se torna verdade, mesmo que não seja. Por isso que eu falo para vocês maratonarem o canal, ficarem aqui, assistam os vídeos, porque vocês foram programadas a aprender tanta coisa negativa só pela repetição, que eu quero que vocês escutem os vídeos aqui, quero que vocês se transformem com os vídeos aqui pela repetição também. Se vocês ouviram um monte de coisa ruim, vocês vão ter que equilibrar com um monte de coisa boa. Que eu falo aqui todos os vídeos, tu merece, tu é merecedora, tu é maravilhosa, tu é uma deusa. Por que tu não acredita nisso? Porque tu ouviu algo contrário. E o grande problema, por que quando a gente era criança a gente não... Ai, tá, bobagem, eu não sou isso. Porque a criança ela não tinha essa capacidade naquele momento. A criança ela é muito literal. Nesse momento, nessa fase da vida dela, ela não tem o discernimento de entender o que é uma ironia, o que não é, se é verdade, se não é. Tudo pra ela é literal. Então tu falou que o céu é roxo, ponto. É assim que ela funciona. Então, tudo que tu ouviu, se tu ouviu coisas negativas, tu é burra, tu não é inteligente, tu não é boa, tu não é bonita, isso tudo foi como verdade absoluta, em nenhum momento tu questionou isso. E é claro que tem muita gente que hoje lida bem com isso, entende que não é, mas tem muita mulher aqui, tem muita gente com o feminino machucado, ferido por causa disso. Não é à toa que a mulherada em peso tá com problema nos relacionamentos. Porque como é que eu vou me relacionar bem com alguém se eu não me relaciono bem comigo? Se eu acredito que eu não sou merecedora, eu não vou me dar amor, eu não vou me dar valor. Eu vou buscar qualquer coisa para provar, validar aquela crença lá no passado. E quando eu sentir aquela dor, eu vou sair correndo. Eu não quero mais ver isso, não quero mais ser isso. Só que no momento que tu sai correndo, tu deixa de fazer a cura, a cicatrização, para que nunca mais tu tenha que olhar para isso. Às vezes a gente acha que ignorar é o melhor caminho, né? Eu sei, eu tentei muitas vezes. Só que ignorar é só postergar o problema. É só ter que voltar daqui a meia hora aqui. É uma ilusão. A gente precisa olhar para aquela dor, para que a gente faça o desfecho, para que cicatrize e diga, meu Deus, obrigada, acabou, você encerrou esse capítulo, eu chorei tudo que eu tinha para chorar. Eu me permiti colocar tudo para fora para não ficar com as mágoas dentro de mim, né, com as mágoas. E agora eu tô livre, agora eu tô limpa, agora eu tenho espaço pro novo. Por isso que eu comecei esse vídeo aqui te falando para tu começar olhando, acolhendo, amando a tua versão, porque ela tá lá ferida. E se tu não der espaço para que ela vá embora, não vai ter espaço pro novo, não vai ter espaço para nova vida. Então eu poderia te falar muitas coisas de como tu se tornar a tua melhor versão, mas eu quero que tu foque só nisso, porque eu tenho certeza que assim como a minha vida mudou depois que eu tive esse insight de que se não olhar para a jornada, se não olhar para a história, se não fizer as pazes com essa criança, se não acolher, ela vai continuar chorando, puxando a tua saia, assim, tu vai querer correr, caminhar, fazer, ela fica ali te puxando, porque ela quer a tua atenção, ela quer ser amada, ela quer ser acolhida, como qualquer criança no mundo. Não interessa a tua idade, não tem nenhuma vergonha a gente ainda ter dores do passado, das feridas do passado, mas a gente precisa encarar elas para que, de fato, a gente possa seguir em frente e criar a nossa nova versão. E se tu tá aqui e tu quer, de fato, curar essa criança ferida, para que tu tenha espaço, liberdade para ir em busca daquilo que tu sonha, de viver um relacionamento bom, de ir atrás do emprego que tu sonha. Porque quando a gente quer alguma dessas coisas, eu quero um relacionamento muito bom pra minha vida. E aí teu inconsciente vai lá e te puxa. Não, tu não é merecedora, vem cá. Tu não é merecedora. E aí te coloca nas opções que tu sabe que nunca deram certo. Ou, por exemplo, tu quer o emprego dos teus sonhos, tu vai lá e aí na entrevista de emprego teu inconsciente fala, tu não é bom bastante. E te sabota, porque o nosso inconsciente faz isso. É aquele tapetinho ali que a gente foi colocando, todo lixo, toda poeira, toda ferida, toda dor, mas isso tá mandando na tua vida hoje. O nosso inconsciente, ele tá liderando as nossas ações. O que comanda a tua vida é o teu inconsciente. Se tu não tem consciência do teu inconsciente, das crenças que estão lá te impedindo, tu pode tentar o que tu quiser, que isso vai te puxar de alguma forma. E se tu tem o desejo de mudar isso de uma vez por todas, pra ter a vida que tu sabe que tu merece, que eu sei que tu merece viver, eu tenho um presente pra te oferecer,
que é a minha mentoria. É o lugar onde a gente vai curar todas as feridas, para que tu tenha espaço para o novo, para que tu esteja aberta para as novas possibilidades, para que tu esteja aberto para um novo amor, um amor que vai te tratar do jeito que o meu parceiro me trata, do jeito que todas nós merecemos ser tratadas, ou que tu vai abrir espaço para um novo trabalho, um trabalho que tu se sente mais feliz, mais valorizada, mais amada, ou até para ter mais autoestima. Se tu quer ter espaço para isso, a gente vai precisar olhar para tua história, e é por isso que eu criei a mentoria da deusa transformada. É o momento em que a gente vai curar tudo aquilo que tu tem de crença negativa para que tu possa, de fato, ter a vida que tu merece viver. Se transformar, curar. Já atendi diversas mulheres que estavam anos em terapia tradicional, e eu não trabalho com terapia tradicional, eu trabalho com a forma que funcionou pra mim, o meu método que funcionou pra mim, pra todas as minhas deusas. Através disso eu faço todo um acompanhamento com vocês. Eu sou especialista em crenças limitantes e autoestima, para que depois que a gente limpa as crenças limitantes, a gente trabalhe a autoestima, porque trabalhando a autoestima, trabalhando na mulher que vocês são, vocês conseguem o que vocês quiserem. Porque a única coisa que nos impede de conseguir aquilo que a gente quer somos nós mesmos. É os nossos obstáculos, são os nossos medos, nosso inconsciente. Então é isso que eu faço na mentoria. Eu vou curando, e tem mulheres que ficaram 10 anos em terapia tradicional e com 2 meses de acompanhamento elas conseguiram tudo o que elas queriam, mudar de trabalho, conseguiram o relacionamento dos seus sonhos, mudar de cidade, tudo aquilo que elas queriam e que as crenças limitantes estavam impedindo. Então, se tu tem o desejo de mudar, de fato, se transformar nessa mulher livre, que vai atrás, que consegue, que é poderosa na sua vida, que vai escolhendo, começa a escolher, eu quero isso, eu quero aquilo, e a vida, o caminho tá aberto pra ti. Se tu quer ser essa deusa, se tu quer ser essa mulher, entra em contato comigo, eu vou deixar na descrição pra gente entender se o momento é pra ti, a mentoria é pra ti, porque eu vou conseguir abrir poucas vagas, quero trazer muita novidade aqui pra vocês, mas algo no meu coração disse, não deixa de fazer a individual, porque a individual é transformadora para a vida de vocês, assim como foi para as minhas deusas. Então eu espero que com esse vídeo tenha iluminado para realmente tu olhar para tua versão anterior, ver aquilo que tá doendo e curar de uma vez por todas, porque tu merece o melhor, tu merece ver uma vida abundante, maravilhosa, uma vida de transformações, de bênçãos, tá bom, minha deusa? Um beijo e até o próximo vídeo.